Que saudade de você! Momento de maior audiência do rádio. 40 anos no ar, gente. 40 anos em primeiro lugar. E nós estamos fazendo aí um mutirão para nós conseguirmos chegar a 100 mil inscritos. Então, por favor, você, as amigas, os amigos, se inscrevam no canal do YouTube Eli Correia Oficial, o nosso canal, tá bom, pessoal? Estou contando com as inscrições de todos vocês. E não se esquecendo também da página do Clube da Amizade, elicorreia.com.br, para você conhecer o trabalho em prol dos mais carentes do Clube da Amizade. E neste momento, você vai se emocionar com mais uma carta da saudade. O Caboclo d'Água. Era de noite e eu estava pescando no rio. Eu estava dentro do rio, com a água pela cintura. A lua era bonita e iluminava toda a água. Coisa bonita mesmo, linda. Dos meus 83 anos, uns 70 e tantos, eu passei quase dentro do rio, pescando. Todos os dias eu vinha no rio pescar, desde quando eu era criança. Meu pai, desde aqueles tempos de criança, ele já falava do Caboclo d'Água. Mas eu nunca acreditei nele, não. Nunca acreditei. Meu pai me trazia aqui para eu pescar com ele e vivia dizendo que o Caboclo d'Água sempre aparecia à noite e puxava as pessoas pelas pernas. Mas eu pensava que o meu pai queria mesmo era brincar comigo, me deixar assustado, sabe aquelas brincadeiras? Meu irmão mais velho era outro que vivia falando do tal do Caboclo d'Água. A minha avó, Mocinha, de nome Mocinha, nós a chamávamos de vó Mocinha, também dizia que ela também tinha visto o Caboclo d'Água. Umas par de vezes eu vi o Caboclo d'Água. Pela cidade inteira, aqui em Barra Longa, todo mundo falava e fala dele. Mas eu era assim. Eu era igual São Tomé. Eu só acredito se eu enxergar com os meus próprios olhos, se eu ver com as minhas próprias vistas. Eu dizia que precisava ver para crer nessa falação toda do tal Caboclo d'Água. E até que nessa noite eu pescava tranquilo no nosso Rio do Carmo, famoso Rio do Carmo. É um rio limpo e que dá muito peixe, principalmente piaba, pacu e dourado. E eu estava pescando tranquilo. Era uma noite de sábado e eu queria fazer uma peixada no domingo. Eu estava com a água na cintura. Tudo estava muito tranquilo, mas tranquilo mesmo. E o luar, naquela noite, iluminava o rio. Até que eu vi aquele trem debaixo do barranco. Eu vi aquele trem debaixo do barranco e dei um pulo para trás de susto. Nossa Senhora! Virgem Maria, Mãe do Céu! Que diabo é esse? Cruz credo, Ave Maria, São Gabriel, São Miguel Arcanjo, faça essa coisa de mim, São Jerônimo, São Bento, vai de retro, Satanás! A vara de pescar estava na minha mão, eu tremia inteiro, a vara de pescar tremia todinha, mas quem estava tremendo mesmo de verdade era eu. Eu tremia de medo pelo susto que eu levei e por aquela coisa que de repente, ele mergulhou e sumiu. Sumiu por um instante. Eu tô ali parado, assustado, eu tô ali sem conseguir me mexer, não conseguia sequer andar para fora do rio, de tanto medo que eu tava daquilo que eu vi, e de repente eu senti uma mordida na perna, uma mordida e uma puxada na perna direita. Larguei a vara, caí de costas na água, virei e saí correndo e gritando: Nossa Senhora Aparecida, São Gabriel, São Miguel, Jesus do céu me ajude. Saí do rio, corri feito um doido e sem olhar para trás. Me desculpe falar, mas eu fiz até xixi nas calças de tanto medo.
Entrei na caminhonete, queimei o chão da estrada feito doido. Deixei até o embornar cheio de peixe para trás. Quando cheguei em casa, eu estava branco feito cera de vela. A minha mulher, assustada, perguntou: "O que foi? O que foi que aconteceu, Antônio? O que foi que aconteceu?" Foi o caboclo d'água. E para provar que eu estava falando a verdade, mostrei a perna furada com a mordida que ele deu. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, quem estiver duvidando, paciência. Mas eu nunca mais voltei no Rio do Carmo. A coisa que eu mais gosto de fazer é pescar. Mas nunca mais fui pescar lá, nunca mais, cruz credo. Isso já faz 7 anos que eu não voltei mais no Rio. Meu nome é Antônio Felipe. Sou aqui de Barra Longa. Nasci e nunca morei em outro lugar a não ser em Barra Longa. É uma cidade pequena que fica a uns 100 quilômetros de distância de Ouro Preto, cidade histórica de Minas. Lá em Barra Longa, as histórias do caboclo d'água dominam o dia a dia da população há muitos anos. Desde os tempos em que eu era pequeno, o meu pai já falava sobre aquela coisa que mora nas profundezas do Rio do Carmo. Hoje, com 83 anos. E quando ainda menino, o meu pai já falava, vivia falando do caboclo d'água, eu não acreditava. Eu era do tipo São Tomé. Eu só acredito se eu ver. E eu vi. E só por isso é que eu acreditei. Aliás, tem gente que até se mudou da cidade. O campo de futebol fica na beira do rio e o time da cidade até evita jogar à noite porque até os jogadores têm medo do caboclo d'água. Em Mariana, que fica por aqueles lados, tem uma entidade chamada Associação dos Caçadores de Assombrações e Monstros. Essa associação até ofereceu prêmio para quem conseguisse capturar o caboclo d'água ou tirasse uma foto do tal monstro. Os membros da associação já fizeram 2 grandes caçadas pelo rio. Chegaram até colocar redes e outras armadilhas. Mas pelo jeito, o caboclo d'água é esperto e vem driblando todo mundo, enganando todo mundo. Colocaram até armadilhas embaixo das pontes do rio, redes com arataca, feromônio com cheiro forte de carne para atrair o monstro. Os pesquisadores do caboclo d'água já entrevistaram pelo menos 53 pessoas que, assim como eu, viram o bicho. O caboclo tem mais ou menos 1,20 m. É cabeludo e é escamoso. Vejam só, o danado não é tão grande, 1,20 m, porém tem escamas como de peixe. A cabeça parece uma lagartixa. A boca parece um bico e os dentes são finos. As mãos e os pés são de um réptil. Seu Mussi, açougueiro da cidade, o seu Mussi afirmou, ele mesmo falou: "Eu vi ele comendo um dos meus bezerros. Eu fiquei com muito medo, mas tive coragem. Peguei uma pedra e joguei nele. Ele saiu correndo e pulou para dentro do rio." As autoridades da cidade evitam comentar o assunto, mas respeitam a todos que viram, a todos que testemunham, que presenciaram, que viram, que se assustaram com o caboclo d'água. Até porque todos os que viram são pessoas respeitáveis, como, por exemplo, o seu Antônio Felipe, um dos moradores mais antigos e dos mais queridos. De repente, eu vi aquele trem debaixo do barranco. Nossa Senhora, Virgem Maria do Céu, que diabo é esse? São Gabriel, São Miguel, Jesus do céu, São Bento, vai de retro, Satanás, vai de retro! Sim, era o caboclo d'água, que eu duvidava que existisse, que eu duvidava que realmente existisse. Agora eu estava ali, frente a frente com o bicho.
mais ou menos uns 1,20 m, cabeludo, cheio de escama. As patas parecido de um réptil, parecido de um jacaré, um bico fino. Ele, o caboclo d'água, que até hoje não esqueci. E depois que eu vi o bicho, eu nunca mais voltei para o rio. Nunca mais. Deus me livre. O susto que eu levei, o medo que eu fiquei, é para nunca mais esquecer. Nunca mais. Caboclo d'água, o monstro do rio, o assustador monstro caboclo d'água. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você!